Olá pessoal, a paz do Senhor para todos os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Pois a paz do Senhor ela será levada para todos. Agora, quem aceitar essa paz, não é? Vai estar nessa paz. Essa é a realidade, não é? Mas a paz tem que ser levada para todos. Não tem acepção, não é só os irmãos que devemos saudar, os irmãos na fé. Que adianta saudar só os da fé? Isso os gentios, os fariseus fazem, né? Que só se cumprimentam, só são bons, só vive o amor entre eles. Mas vamos lá. Não quero falar sobre isso, não. Quero falar sobre o batismo. Quero levar uma instrução para levar um esclarecimento sobre essa questão do batismo, que há uma grande interpretação e pregação errada sobre batismo, né? Onde o sistema religioso diz que tem que ser batizado ali, ensinam, pegam a Bíblia através dos textos fora do contexto, interpretado errado, e aí criam essa ideia de que as pessoas só são de Deus, só têm remissão de pecado se batizarem na instituição. Porque vou logo adiantar que esse batismo da instituição é uma artimanha do diabo. Porque a pessoa que participa desse batismo das instituições, ela torna-se não membro do corpo de Cristo. Porque esse não é o princípio para alguém ser membro do corpo de Cristo. Uma pessoa, quando se batiza em uma instituição, essa pessoa ela vai se tornar particularidade e membro da instituição. Está entendendo como é? Por isso que é uma questão, uma manipulação tão grande sobre essa questão do batismo, onde o povo não é instruído com a verdade. Mas vamos lá. O que é o batismo segundo o que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Que batismo é esse que Jesus está falando aí? Onde os pastores, muitos pastores pregam, dizendo que é o batismo dentro da igreja na água, o batismo cerimonial. Mas eu pergunto, a igreja de Cristo foi orientada a isso? Tem alguma doutrina mostrando o batismo? Os apóstolos ensinaram isso ao povo, que se eles não fossem batizados dentro de um ministério, eles não seriam salvos? Será que os apóstolos pregaram que os irmãos tinham que se batizar para ser membro do corpo de Cristo em algumas igrejas, ministério? Lógico que não, porque nem igreja tinha naquele tempo. Não estou falando da igreja de Cristo pessoas. Naquele tempo não existia isso que hoje existe. Essas igrejas, ministérios, onde obriga o povo a viver toda a obrigação dentro dela. Toda a vida com Deus dentro dela. Todo servir a Deus dentro dela. Onde ensina o povo que para ser de Deus tem que cumprir toda a obrigação, tarefa que o sistema manda. Lógico que os apóstolos não ensinaram isso, gente. Naquele tempo, dos apóstolos, não tinha esse sistema dominatório, igreja que hoje tem, onde o homem é o soberano. Naquele tempo não tinha. Então, quero levar para vocês isso aí. O batismo que Jesus fala lá em Marcos 16, 15, não é batismo de instituição, igreja religiosa. O batismo que Jesus fala ali é o batismo que está conciliado à convenção verdadeira a Jesus Cristo. Aí os dois estão juntos. Não é crer nele e se batizar, não. Quem crê e for batizado. Jesus, quando fala isso, ele está falando de uma ação na vida do pecador, quando se converte a Cristo, recebe a remissão do pecado, que é o batismo. O batismo para a remissão de pecado. Não é o batismo de água. Porque o batismo nas águas dentro da igreja não é para remissão de pecado. Não livra ninguém de pecado. Opa! Tchau! Você está entendendo? O batismo dentro de igreja, nas águas de igreja, de instituição religiosa,
não é para remissão de pecado. Só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Só quem batiza com a remissão do pecado é Jesus. Amém? Vamos aprender um pouco isso aqui? Bem, vamos ler algum texto para a gente não ficar dentro do nosso entendimento particular, né? Porque, na verdade, eu não estou aqui trazendo meu entendimento particular. Na verdade, eu estou aqui trazendo os princípios que a palavra de Deus nos autoriza a pregar. Então, esse batismo de igreja, esse cerimonial de religião, não serve. Deus não mandou, Jesus não mandou isso, canto nenhum. Não venha pegar Mateus 28, 18, né, batizando em nome do Pai, do Filho, não. Ali não, Jesus não mandou ninguém batizar dentro de igreja, porque ali não tinha igreja. Jesus ali não estava mandando ninguém fazer batismo de igreja ali. Lembre-se que se você ler 1 João, quando João Batista vai se referir ali, olha o que diz 1 João. Vamos ver aqui para a gente aprender. O batismo de João era um sinal para a vinda do Messias. Isso já foi cumprido, o sinal já aconteceu, o Messias já veio. O batismo de João não é uma doutrina para a igreja continuar. Tem nada a ver com a igreja. Vamos ver aqui, para a gente ver a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. João capítulo 1, versículo 31. E eu não conhecia, mas, olha, escute o que a palavra diz. Isso é João se expressando aqui. Eu não conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Para que ele fosse manifestado a Israel. Para que Israel conhecesse quem era ele, eu vim batizando com água. Olha o que João vai dizer. Versículo 32. Eu, João, testifico dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João está falando de Jesus. Aí ele vai dizer, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer. O Espírito sobre ele em forma de pomba, né? O Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, João está dizendo, olha, esse batismo que eu faço é para que vocês conheçam aquele que é o Messias, é o prometido, o enviado. Esse é o sinal que Deus me mandou batizar, para que seja conhecido aquele que é o Messias, que é o nosso Salvador, que é o nosso prometido, nosso Cristo. O batismo de João foi para isso. Não tem nada a ver com a igreja esse batismo de João. Não tem nada a ver com a igreja. Tinha um propósito aqui. Esse batismo era específico para o povo de Israel. Deus mandou João batizar para que o sinal de que João ia conhecer aquele que era o Cristo era através desse batismo, que ia ter aquele acontecimento sobrenatural. João ia ver o Espírito repousar sobre ele. E esse seria, dentro do sinal que Deus deu a João, aquele que batizaria com o Espírito Santo. Leia o texto. Está entendendo? Então, o batismo na água da igreja não tem nada a ver com a igreja. Não, mas aí você vem e diz assim, não, mas os apóstolos batizaram na igreja, o eunuco foi batizado na água. Ali não tem nada a ver com igreja. Primeiro, ali não foi igreja. O eunuco não foi batizado dentro de igreja para ser de nenhuma igreja. Compreende isso? Não pega esse texto para criar essa interpretação, irmão. Filipe batizou o eunuco. Mas ali não foi um batismo de igreja, sistema, denominação, local, exclusivo. Que você não se batizar ali, não é de Deus. Isso não tem nada a ver. O princípio da vida com Deus não é batismo de igreja, é fé em Jesus Cristo. Essa fé vem acompanhada com o batismo. Quando você crê, você é batizado. Não é crer e ser batizado dentro de uma instituição. Não venha pegar esses textos e argumentar. Não, mas Pedro disse lá em Atos 2, 38, não é? Arrependei-vos seja para que sejam batizados e em nome de Jesus recebam o perdão dos pecados. Que é isso? Pedro não está falando de batismo de igreja. Nem Pedro,
nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem apóstolo nenhum, nem o próprio Jesus nunca deu essa direção para ninguém. Nunca deu essa direção para ninguém. Isso é um fato isolado que não pode pegar para fazer uma doutrina. O batismo ali nas águas, onde o eunuco foi batizado. Ali não tem nada a ver, ali foi uma questão que Filipe batizou, mas não foi com nenhum propósito. Ele, o eunuco, ele conhecia esse ritual religioso feito por João. Ele disse, eu também quero me batizar como profissão, mas ali não é a regra para a igreja. A regra para a igreja não é essa. Nenhum pastor, nenhum teólogo, pode ser quem for. Eu digo com autoridade na palavra, porque eu conheço a verdade. Não estou aqui querendo ser mais sábio do que ninguém. Eu estou defendendo a verdade que eu conheço. Nenhum pastor, seja qual for ele, de qualquer igreja, teólogo, doutor, bacharel, qual seja o curso que ele tem de teologia, ele vai ter nenhum texto nas escrituras para apoiar essa ideia de batismo de igreja. Outra coisa errada é consagração de criança. Os judeus consagravam as crianças de 8 dias, aquilo era um ritual judeu. Até isso o povo coloca dentro das igrejas também. Consagrar as crianças. Olha, consagração de criança. Tem nada a ver isso não, irmão. Mas o assunto não é esse. O assunto é o batismo nas águas. Aonde as pessoas, tem pastor pregando que se você não for batizado, não é salvo. Um grande pregador aí na mídia, conhecedor, o pastor João Riba Palharim, ele prega isso abertamente. Ele diz que você só é salvo se crê em Jesus e for batizado nas águas dentro da igreja. Se você não for batizado dentro de uma igreja, você não é salvo. Olha para aí. Eles estabelecem 2 princípios para a salvação. A Bíblia não ensina isso em canto nenhum. Não adianta pegar o texto de Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado, o batismo ali não é de igreja. Não adianta pegar o texto do eunuco, o batismo ali não é de igreja. Não tinha igreja naquele tempo. Não tinha esses ministérios que hoje tem. Não tinha essa regra que as igrejas botam ali. Os apóstolos não pregou isso. Isso foi colocado depois do sistema católico romano, no século III. A partir daí, foi colocado esse sistema exclusivo de igreja, que hoje a igreja evangélica copia. Onde centraliza tudo ali, naquele lugar, dentro de uma liderança de um homem. Não pode. Deixa eu ler alguns textos aqui. Vamos ler Romanos capítulo. Vamos ler primeiro a carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Paulo vai dizer assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. O que é que Paulo está ensinando aqui aos irmãos? Todos nós fomos batizados em um Espírito. Paulo não está dizendo, não, você aqui da igreja de Corinto, você da igreja A, B ou C. É um só batismo. Hoje, a Assembleia de Deus não aceita o membro que vem da Batista, tem que ser batizado de novo, porque o batismo dele é exclusivo. A Congregação Cristã do Brasil não aceita o batismo de outra igreja, tem que ser batizado lá naquela igreja. Essa heresia é demoníaca. Heresia, doutrina que não é de Cristo. Batismo na água da igreja. Paulo não está falando desse batismo. Paulo está falando que todos nós que cremos em Jesus, não importa se é brasileiro, japonês, inglês, alemão, italiano, francês, holandês, não importa. Quando nós cremos em Cristo, somos batizados. Um só batismo. Não é o batismo da igreja A, o batismo da igreja B, o batismo da igreja C. O batismo não é de igreja, não é a igreja que batiza. Não é igreja nem pastor que batiza. Quem batiza o batismo para a remissão de pecado é Jesus. Paulo não está falando aqui de ministério e batismo de igreja. Paulo está dizendo, todos nós fomos batizados em um só batismo, formando um só corpo. Hoje há muitas igrejas dizendo, eu sou de Deus, aquela é de Deus. É um bocado de corpo, né? Cada um guiado pelas suas cabeças. Mas nós, igreja, pessoas, somos um só corpo.
aonde somos guiados, não é pela cabeça da igreja do ministério A, B ou C, não é pelo pastor presidente da igreja A, B ou C. Nós somos guiados por Cristo, que é o cabeça da igreja, uma só, um só corpo, uma só igreja, que é formada de pessoas, não de tijolo, de areia e cimento. E esse batismo não é o batismo dentro dessas igrejas, é o batismo quando nós convertemos a Cristo. Vamos ler agora o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo... Vamos ler o versículo 3. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não sabeis vós que todos nós, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha onde está o batismo. Paulo disse, vocês foram batizados na igreja. Não tem canto nenhum. Me mostrem pastores mentirosos, teólogos de heresia. Me mostrem onde tem um texto nas Escrituras orientando alguém a ser batizado dentro de igreja. Isso não pertence à igreja. Não pertence a líder nem a homem. Quem batiza é Jesus Cristo. E esse batismo nós recebemos com a morte dele. Ou seja, quando a gente se converte a ele, crendo na mensagem da morte da cruz, da morte dele na cruz, essa mensagem que é o princípio de uma fé com Deus, quando nós cremos nessa verdade que o Evangelho nos informa, a gente tem verdadeiramente o arrependimento, a partir daí recebemos a presença de Deus. A remissão do pecado, que é o batismo. Ou seja, a partir desse momento, quando eu creio na mensagem, quando eu me converto a Cristo verdadeiramente do coração, eu sou batizado. O que é o batismo? O batismo é você morrer para o mundo, viver para Deus através da morte de Cristo, através da fé no sacrifício de Cristo, através da sua convenção a Cristo. Isso é o batismo. Você é imergido, não é? Inserido no corpo de Cristo. Porque quando você crê verdadeiramente em Cristo, você morre para o mundo e vive para Deus, aonde você vai ter a remissão dos seus pecados. Isso é o que significa o batismo, não de água da igreja, mas o batismo que batiza Jesus. Jesus é quem batiza. O batismo para a remissão de pecado não é batismo dentro de igreja. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas, capítulo 24, vamos ler a palavra. Nós estamos aqui fazendo um esclarecimento com a palavra de Deus, que é a luz. É ela que tem que iluminar aqui, não é o que o homem ensina. Jesus vai dizer assim, Lucas, capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É através de Cristo que nós temos que pregar ao homem que se converta para receber a remissão de pecado pelo arrependimento. O arrependimento é a convenção verdadeira a Cristo. Quando o homem crê e se converte a Cristo, aí ele recebe a remissão do pecado, que é o batismo, aonde ele vai estar sendo inserido na igreja, corpo de Cristo. Não é na igreja do homem. Esse batismo de igreja vai fazer você ser membro, não da igreja de Cristo. Esse batismo de igreja aí, do ministério do homem, leva você a ser membro, negócio, particularidade do sistema. Mas se você quer ser de Deus, o selo de Deus, deixa eu te dizer aqui, o selo de Deus que garante que eu sou igreja de Cristo, propriedade, membro que forma a igreja, não é uma carteira de membro de nenhum sistema, ministério, igreja por ser batizado lá. O selo de Deus, a garantia de Deus que me faz ser igreja, me torna membro da igreja, propriedade de Deus, é o Espírito Santo. Paulo vai dizer, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. Eu recebo o Espírito Santo com a remissão de pecado, que é o batismo com o Espírito Santo, para que eu agora viva para Deus. O homem velho seja sepultado na morte com Cristo. E agora o novo homem que nasceu pela fé, o entendimento de Cristo, vai viver para Deus agora, não mais para o mundo. Por isso que Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo é para
agradar a Deus, estando com Ele, em comunhão com Ele, não mais para agradar e satisfazer a minha vontade dentro do curso desse mundo, guiado pelo príncipe da potestade do ar, que governa neste mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas eu sou propriedade de Deus, e a garantia que me faz ser propriedade de Deus não é uma igreja, uma carteira de membro de igreja alguma, não é ser batizado de nenhuma igreja. Sabe isso? Entende isso? Compreende isso? A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A pregação do evangelho. Quando eu creio no que o evangelho me informa, verdadeiramente eu me arrependo e converto-me a Jesus, eu recebo o batismo da remissão de pecado, sou inserido no corpo de Cristo Igreja, tornando-me membro, propriedade de Deus, agora justificado para a vida com Deus. Esse é o batismo da remissão de pecado, que quem batiza é Jesus, não é batismo de igreja, nem por pastor, nem por ninguém. Isso é apenas cerimônias vãs. É cerimônias vãs. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos, vão, pregue o arrependimento e a remissão de pecado. Foi isso que Pedro pregou, e Pedro ouviu o que Jesus disse. Pedro pregou o que Jesus disse, porque Jesus disse, vão pregar e ensinar, não é o que vocês querem. É tudo que eu ensino a vocês. A maioria dos pastores hoje, desses profetas, que não são evangelistas, não pregam nada, são artistas de igreja, porque o evangelho não se prega dentro de igreja. Dentro de igreja estão vivendo show. A maioria desses pastores, profetas, pregadores de igreja, não estão pregando o que Cristo mandou. Estão pregando a doutrina maldita deles, do sistema, da igreja deles. Jesus disse, vão ensinando e pregar tudo que eu vos mandei. E Pedro obedeceu isso. Olha o que Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Pedro aqui está num contexto onde ele está pregando. Depois de pregar, aí alguns irmãos chegam para ele e dizem assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões, irmãos? O que faremos para ser livre desse juízo que vocês estão anunciando, para crer nesse Jesus, para receber esse perdão de Deus? Olha o que Pedro vai dizer. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aí então vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que é o dom gratuito de Deus para a salvação. A partir do momento que você se arrepende e é batizado, você só é batizado quando se arrepende para a remissão de pecado. Não é quando você está dentro de uma igreja e se batiza no batismo de igreja. Esse batismo não é batismo para remissão de pecado. Não tem valor nenhum para a vida cristã. O batismo que leva você a ser um cristão, ser membro da igreja de Cristo, é o batismo que Jesus batiza quando você crê nele, se arrepende e aí você é batizado. Você é justificado. Você é inserido no corpo de Cristo, tornando membro da igreja, aonde você vai receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom é dado por nós através do Espírito Santo, que nos garante ser propriedade de Deus, que nos garante estar naquele grande dia. Quer ver isso? Quer ver isso? Abra a tua Bíblia aí. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos para a Bíblia. Estou aqui ministrando a palavra. Estou aqui trazendo reteté, blá, 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 não. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a verdade do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Glórias a Jesus. Paulo está orientando aqui aos Efésios, dizendo, olha, vocês também agora estão predestinados, são eleitos. Por quê? Depois que vocês ouviram a pregação da verdade do Evangelho, quando vocês creram, foi quando vocês creram, vocês foram selados pelo Espírito da promessa, que é a garantia do penhor da redenção, da esperança que estamos aguardando, é o Espírito Santo, e só recebe quando você crê na verdade do Evangelho. Por isso que Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, mas crê em quê? No Evangelho, que tem que ser pregado. O batismo aqui não é o batismo de água.
Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar por aqui, mas foi uma breve e muito importante, esclarecedora explicação para você, para iluminar, esclarecer você da verdade. Porque tem muita gente vivendo dentro das igrejas, cumprindo sacrifícios e rituais que são vãs. Dar dízimo, ser batizado, estar em culto de igreja, subir monte, ir para campanha, fazer pacto, fazer voto, buscar a Deus dentro da igreja, como se ali fosse um lugar místico, onde o poder de Deus está lá dentro para você encontrar. Tudo isso é ensinos herético maldito. Saia daí. Vai examinar as escrituras e busque ouvir homens que estão pregando a verdade do evangelho. Não é homens que estão pregando doutrina de igreja, defendendo seus ministérios, defendendo sua sabedoria, defendendo seu diploma, defendendo o seu comércio. Cuidado. Conheça a verdade e seja liberto. Jesus é a verdade. Eu pergunto a você para encerrar. Aonde Jesus ensinou alguém a ser batizado dentro de alguma igreja para receber perdão de pecados? Esse batismo de igreja é mais uma doutrina herética colocada por muitos pastores. Igual a doutrina do dízimo, igual a doutrina do sábado e muitas outras. Igual a esse ensinamento de campanha e muitos outros. São doutrinas vãs, pagãs, heréticas, malditas, que desviam você da verdade do evangelho, levando você a perder o entendimento, cair da graça, apostatar da fé. Conheça a verdade e seja liberto. E seja guiado e conduzido por Cristo, pela doutrina de Cristo. Não doutrina de igreja. Eu deixo aqui. Qualquer pastor que seja teólogo, doutor, bacharel, tenha o maior conhecimento que for. Mostre aqui, bota aqui no comentário, me convide para um debate. Aonde tem algum texto, algum ensino, alguma direção ou orientação de Cristo ou dos apóstolos para alguém ser batizado dentro de igreja, como se fosse um meio de salvação para o homem tornar-se igreja de Cristo. Deixo aberto esse desafio aí. Mostrem, venham para o debate bíblico, porque a verdade desconstrói toda a mentira formulada como verdade de Deus. E eu prego a verdade, tá? Eu prego a verdade. Que Deus abençoe e que você conheça a verdade, meu irmão, e seja liberto. Saia dessas práticas vãs que as igrejas estabelecem, esse fardo pesado de obrigação de você estar dentro de igreja, ser batizado, dar dízimo, cumprir ritual, cumprir trabalho, cumprir sacrifício, guardar a obediência, guardar a ordenança, viver dentro dos padrões da religião, usos e costumes, não pode isso, não pode aquilo, aqui tem que ser assim, a doutrina da igreja aqui é essa. Não, você não foi chamado para viver escravo, devoto, ser discípulo e cumprir fidelidade à doutrina da igreja, nem a seguir nenhum pastor. Você é chamado para ser discípulo de Cristo, guardando e praticando a doutrina de Cristo. Amém?